entre eu e a realidade. Quantas camadas distorcem aquilo que eu não vejo? Camada da minha cultura, camada das minhas crenças, camada do meu pensamento, camadas das minhas religiões, camadas do momento, né? Camadas de problemas econômicos, de pandemias. Essa é uma camada. Quantas verdades estão sendo ditas desde que eu nasci, né? Para que cada um de nós é formatado e preparado, se não para ser alguém funcional, pragmático, útil, e desde cedo tentando me empurrar para me posicionar numa cultura, numa ideia, se é o quê? Desde criança, você acredita em Deus ou não acredita em Deus? Você é de uma religião ou daquela religião? Depois você cresce, mas você vota nesse ou naquele, você é da esquerda ou da direita, e você está sempre se enquadrando nisso. Qual a sua profissão, né? A maioria das pessoas, quem é você? Olha, eu sou fulano de tal, engenheiro, né? Minha profissão é tal. Mas o que é você? Tirando todas as camadas, sobra o quê? Se você pudesse tirar uma por uma, e o que a gente faz aqui cotidianamente é questionar cada uma dessas camadas, para que elas fiquem pelo menos mais finas, e você consiga se perceber, se enxergar e fazer essa conexão entre aquilo que você é e de fato o que a vida é. Eu jamais vou saber definir o que é a vida, não existe definição para isso. A vida é maior do que a própria definição, mas eu consigo me relacionar com a vida na medida em que eu vivo. Mas eu vivo enquanto eu me coloco nas esteiras que o sistema vai colocando para me conduzir para onde? Para quê? Por quê? E sempre é assim. Em eventos de contundência coletiva como esse que nós estamos vivendo, mais do que nunca, a sociedade, e aí obviamente eu não estou desconsiderando toda a situação calamitosa e de crise sanitária, não é sobre isso, mas de qualquer maneira, eventos coletivos servem inclusive para condicionar ainda a população para que seja ainda mais conduzida. Por exemplo, um dos efeitos colaterais que provavelmente acontecerá: as pessoas ficarão cada vez mais felizes de serem controladas, como houve no atentado de 11 de setembro. A segurança. Quanto mais medo, mais necessidade a gente tem de ser controlado, de se sentir seguro. É claro que a humanidade está sendo preparada para isso também. É claro que o vírus, que de repente é um evento sem controle, que acontece, uma pandemia, não é a primeira que houve, mas isso é trabalhado, isso é elaborado para que as pessoas sejam cada vez mais direcionadas, condicionadas, reduzidas, para que mais camadas se interponham entre a vida que te habita, e a realidade. A realidade vai passar por tantos filtros de medo, de pânico, de terror, e muitos deles artificiais, que é nesse ponto que a gente perde absurdamente a conexão com a vida, e qualquer brisa, qualquer vento, qualquer manifestação de vida se torna imperceptível pra gente. É por isso que a grande maioria das pessoas estão blindadas. Não conseguem perceber a vida, por exemplo, numa expressão de arte, né? Eu comecei falando do pianista, do poeta, do cientista. Repare que essas expressões artísticas de vida, elas vão se tornando cada vez menos relevantes no cotidiano da sociedade. As pessoas não conseguem mais ouvir uma música que expresse vida. Tem que ser o aê, ai delícia, aquela música que eu tocava, que eu falei aqui, ai delícia, isso que dá certo, né? Claro que existe uma série de componentes aí também, mas é um exemplo. Eu consigo entender a vida num texto triste e perplexo do Fernando Pessoa, do Saramago. Ah não, isso não. Seja Foda é o livro que mais vende, né? A gente vai perdendo a dimensão. Não que o texto do Fernando Pessoa seja a vida, ou que a música da Ana Fedorova seja a vida, não é isso, mas são expressões um pouco menos contaminadas dessas camadas, mas a gente vai permitindo essas camadas. Por isso, Ivone, não deixa de ser também um processo de desconstrução de camadas, de paredes, de muros. E o que vai ter depois dessas desconstruções? Olha, a vida é tão ampla e tão maravilhosa assim, que se expressa de tantas maneiras que depois de cada muro vai ter um jardim diferente. Se você tirar a maioria das camadas do seu muro, a vida que haverá no Jardim Ivone não necessariamente será igual à vida que há no Jardim Flávio, né? Como eu dizia, são pontos diferentes. Mas que bom! Nessa diversidade a gente tem uma expressão mais eloquente da própria vida.
E esse é o movimento. E é o que eu estou tentando propor aqui na Rádio Inverso.